A gente volta as atenções agora para a tragédia humanitária vivida pelo povo Yanomami. O Ministério Público Federal instaurou inquérito para apurar se houve omissão do Estado na crise humanitária na terra indígena. Em ofício enviado ao governo, a Defensoria Pública da União pediu reforço de aeronaves da Força Aérea Brasileira para auxiliar no socorro. O presidente Lula também realizou hoje uma reunião interministerial para tratar sobre ações emergenciais para a proteção do povo indígena. Quem tem os detalhes é a Tainá Farfan. Boa noite, Tainá. Conta pra gente. Oi, Felipe. Ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. São novos desdobramentos dos esforços das autoridades para tentar resolver essa crise humanitária e sanitária que impacta de forma muito cruel os povos indígenas Yanomami. Então, a Defensoria Pública da União enviou um requerimento ao ministro da Justiça, Flávio Dino, e também ao ministro da Defesa, José Múcio, pedindo que eles enviem novos meios de transporte para auxiliar nesse apoio no território indígena Yanomami, que é de difícil acesso. Eles ainda pedem apoio para a questão logística. Isso porque uma equipe da DPU chegou aí em loco entre os dias 24 e 27 de janeiro e afirmou que encontrou um cenário de guerra e afirmou que, se essas medidas não forem adotadas, será um caos, né? Será um desastre sem precedentes. Então, eles afirmam que as duas aeronaves que estão atuando em loco não são suficientes para resolver a questão de entrega de alimentos e de medicamentos e pede ainda um reforço da segurança para os profissionais de saúde e também da FUNAI que atuam em loco na região. Eu cheguei a conversar um pouquinho mais cedo com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele disse que ainda não tinha recebido esse documento da DPU, mas afirmou que a reunião, o encontro que eles fizeram hoje aqui no Palácio do Planalto com Lula, tratou justamente desses pontos e afirmou que amanhã nós teremos novidades, ou seja, com envios de novas aeronaves para a região e também novos agentes públicos para atuarem em loco. Esse encontro aconteceu então na parte da manhã, aqui no Palácio do Planalto, onde eu estou nesse momento, com Lula, vários ministros, entre eles o ministro da Justiça, Flávio Dino, o ministro da Defesa, José Múcio, a ministra dos Povos Originários, Sônia Guajajara, também a presidente da FUNAI. Foi publicada uma portaria criando um grupo interministerial, esse grupo que vai atuar justamente para tentar resolver a questão do garimpo ilegal na região, que também ameaça muito os povos indígenas. Eles devem tratar justamente da questão do transporte que alimenta esse trabalho do garimpo ilegal, então transporte aéreo e também fluvial. Outro ponto que vale a gente destacar é que o Ministério Público Federal instaurou hoje um procedimento para apurar a ação e omissão de gestores e também de políticos que teriam alguma responsabilidade para que a situação dos povos indígenas Yanomami chegasse até esse ponto. Então, foram abertas representações contra esses agentes públicos no Ministério Público Federal, que agora vai apurar uma possível responsabilidade da União, do Estado, em torno dessa situação e dessa crise que a gente tem acompanhado bem de perto aqui na CNN. É isso, Felipe, volto com você no estúdio. Muito obrigado, Tainá, pelas informações. E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, também falou hoje sobre a crise Yanomami. Ela disse que não há dúvidas de que o que aconteceu na terra indígena nos últimos anos foi genocídio. Vamos ver. E as imagens que nós temos, elas são estarrecedoras de um abandono completo durante 4 anos. Não tenho dúvida que foi uma atitude genocida em relação às populações indígenas brasileiras, e que o governo federal está agindo emergencialmente diante de uma situação difícil em que temos que recuperar as políticas, as instituições, os equipamentos públicos e, ao mesmo tempo, dar essas respostas. Em entrevista exclusiva à CNN, o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, disse que foi identificada a omissão do governo anterior diante da situação dos Yanomami. Vamos ver. Houve uma série de omissões e de ações que resultaram, direto ou indiretamente, no agravamento da situação. Por exemplo, houve rejeição de recomendações de organismos nacionais e internacionais no que se refere à proteção da comunidade ou do povo Yanomami. Alguns exemplos aqui, isso aqui é documento público, isso aqui está num relatório, foi apresentado ao presidente, e que, obviamente, todo mundo vai ter acesso, que é o seguinte: houve a recomendação de que se rejeitasse um projeto de lei que determinava o envio de ajuda emergencial aos Yanomami,
aos povos e aos Equana. Né? Quando eu estou falando aqui de remédio, estou falando de comida, né? Estou falando de leito de UTI, dizendo o seguinte, que não precisava mandar porque já estava sendo feito e não estava sendo feito. Muito bem, vamos ao debate. Samanta, eu começo por você. Como é que você avalia essa crise e essa responsabilização que membros do governo Lula estão fazendo em relação ao governo Bolsonaro? Essa crise é terrível, né? A situação deles é lamentável e acho muito bem-vinda uma investigação para verificar exatamente quais foram as omissões. Ou seja, se o governo tinha conhecimento da situação do povo Yanomami e não tomou as medidas necessárias, aqueles que foram omissos, logicamente, têm que ser responsabilizados. E também nós temos que analisar como é que está sendo o combate aos garimpos ilegais, porque isso vai ter que ter uma ação firme do governo para que essa situação nunca mais também venha a se repetir, porque é muito decorrência da questão dos garimpos ilegais. Mas é óbvio, houve uma omissão, ninguém chega numa situação como essa sem que antes tenha sido avisado. E tudo isso tem que ser apurado e todos aqueles que tinham o dever de agir e não o fizeram têm que ser responsabilizados em todas as áreas. Raquel, tinha como governo não ter conhecimento? Muito difícil, Felipe. Acho que as investigações vão mostrar para nós, claro, a responsabilização de cada ministro, cada área, até do próprio presidente Bolsonaro. O inquérito do MPF, vale a pena dizer, é contra o Estado brasileiro, né? Porque é dele a responsabilidade de cuidar dessa comunidade, e as investigações vão apontar a responsabilização, mas era uma política de governo, né? O desmonte da FUNAI, e com vários exemplos da retirada de todos os equipamentos do SUS, e tem muitas declarações públicas a respeito disso. Eu acho muito complicado, eu acho que essa é uma das situações mais difíceis do governo Bolsonaro escapar de responsabilização. Agora, tudo sempre depende muito do andamento das investigações e do contexto. A gente tem aí a CPI da pandemia, que apontou uma série de provas robustas contra o presidente Jair Bolsonaro e vários dos seus auxiliares, e até hoje ninguém foi punido. Eu estava vendo aqui na rede social que eu vi mais cedo, muitos jornalistas citando Carlos Drummond de Andrade, que ele escreveu na Folha em 1979, no dia 2 de agosto, não deixem acabar com os Yanomami. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse nome, pois saiba que é o nome genérico de cerca de 8.400 brasileiros, gente boa que vive em 203 cabanas no interior da floresta tropical, bem na fronteira com a Venezuela. E aí ele vai falando a respeito do povo, e os Yanomami correm no momento um grande risco e estão precisando de você. Enfim, já havia esse alerta desde lá de trás. É claro que alguns bolsonaristas estão usando isso para dizer que o problema já é antigo, e aí muitos especialistas estão apontando isso, como a Raquel apontou agora, do desmonte ocorrido durante o governo Bolsonaro. Como é que você avalia, Joel? Um desmonte deliberado, né, Felipe? O Bolsonaro, numa ocasião, disse que Roraima era muito engessada por questões políticas indigenistas, política ambiental e direitos humanos. As imagens deixam claro, ele de fato tirou o gesso dos direitos humanos dali. Ele fez tudo o que ele dizia que ia fazer. Lembrando que em 92 ele era a favor de extinguir a recém-criada terra indígena Yanomami. Ele sempre considerou que a política indígena correta para o Estado brasileiro, e sempre defendeu isso abertamente, era ou o indígena se integra, ou o trator passa por cima, ou o progresso passa por cima. No caso, o que é o progresso? É o garimpo mais predatório, inclusive do ponto de vista ambiental, que destrói a floresta, envenena os rios e causa isso que a gente está vendo, causa milhares de mortes. O Bolsonaro criou a crise e os problemas humanitários na terra Yanomami? Não criou. Mas com a omissão deliberada, a negligência intencional de não mandar remédios que foram pedidos, não mandar alimentos, não mandar médicos, fazer um apagão de contratação de fiscais, de agentes, que são quem pode, de fato, autuar, apreender equipamentos, prender garimpeiros ilegais, ao fazer o apagão disso tudo, ao aparelhar a própria FUNAI, que passou a militar contra as causas e a defesa dos povos indígenas, ele permitiu que tudo isso seguisse com muito mais força do que jamais vimos. Tradicionalmente, o Estado brasileiro, ele era um pouco, sim, é verdade, sempre foi, negligente com a questão indígena, nunca fizemos a justiça aos povos indígenas do Brasil,
mas ao menos, pelo menos desde a redemocratização, o Estado estava ali sempre se esforçando em alguma medida para combater a ilegalidade, para combater o domínio predatório ou do garimpo ilegal, ou de madeireiros, ou agora, inclusive, do narcotráfico, que também está ali presente. O governo Bolsonaro parece que mudou a chave. Ele se tornou um aliado por omissão deliberada de todas essas forças, porque o Bolsonaro sempre viu, desde o início, os indígenas, a existência de indígenas como um atraso, como um obstáculo para o Brasil. Eu não sei, talvez os juristas, advogados aqui vão dizer se dá para configurar como genocídio, se é um mais genérico crime contra a humanidade, qual que é a categorização legal disso tudo, ou sequer se dá para punir alguém com base nos indícios que a gente tem. Mas eu sinceramente espero, só finalizando, que para a justiça brasileira e para a imagem, para a nossa identidade enquanto brasileiros, que a gente seja capaz de levar os responsáveis por este crime à justiça. Só fazer uma complementação rápida, Felipe, porque eu estava conversando aqui, né, com o procurador do MPF que está envolvido nessa investigação. E fiz essa pergunta, né? Falei, a responsabilização é do Estado, mas como é que Bolsonaro e seus ministros podem se complicar? Quais seriam as evidências? E aí a fonte me aponta, eles receberam recomendações do próprio Ministério Público Federal e não cumpriram. Eles receberam ordens judiciais e não cumpriram. Houve uma série de atos do IBAMA e da FUNAI que permitiram a mineração dentro da terra indígena. Tem o contrato, né, com aquela ONG que não contratou os médicos, não comprou os medicamentos. Havia pessoas comissionadas do governo que estão suspeitas de desviar recursos e também receberam uma série de ofícios das lideranças indígenas e nada fizeram. Então, aqui são evidências, indícios concretos de fatos que estão sendo investigados pelo MPF para responsabilização aí de membros do governo Jair Bolsonaro nos últimos 4 anos. Hélio, a primeira reação do Jair Bolsonaro diante das acusações contra ele, seja políticas, seja essas iniciativas de investigação, foi dizer que era uma farsa da esquerda. É uma farsa da esquerda? Tem algum elemento indicativo disso? Não. Eu acho que a FUNAI, que é responsável por isso, ela foi sim omissa e negligente. Não acredito que tenha sido só nos últimos 4 anos. Eu acho que a FUNAI teve altos e baixos e já ocorreram outras situações em outros governos, mas nesse último governo, sim, aparentemente foi sim omissa e negligente, tanto que a gente está vendo as imagens. Agora, não adianta apenas resolver, e que a gente precisa resolver urgentemente, essa crise humanitária. A gente precisa saber como prevenir isso para o futuro, né? E nesse sentido, não é realista a gente achar que fez a demarcação das terras indígenas, são áreas muito grandes e remotas, promete que vai fiscalizar e ajudar, mas é gigante, não tem recurso suficiente para tudo isso. Então, isso aí tende a continuar se a gente não endereçar as causas fundamentais. Uma possível solução é não tratar as lideranças indígenas, dos Yanomami e dos outros povos originários, como inaptos, né, como crianças, e dar mais autonomia para eles administrarem as reservas que eles têm lá. Eu entendo que hoje, se os Yanomami ou outro povo indígena queira fazer uma mineração sustentável, turismo sustentável das reservas, não poderá. Eu entendo que a lei não permite, salvo com o apoio do Congresso Nacional, determinação do Congresso Nacional. Eu acho que esse tipo de autonomia deveria estar mais na mão dos povos indígenas. E aí sim, se você tem lá uma mineração sustentável, moderna, vai ajudar a fiscalizar, vai trazer mercado, riqueza, infraestrutura. Isso sim é que é algo que, no longo prazo, tende a resolver o problema. Senão vamos sempre acreditar no governo, cuidando de uma área, nesse caso, só nessa reserva Yanomami, uma área do tamanho de Portugal, lá na fronteira da Venezuela. A gente realmente acredita que o governo é competente para fiscalizar garimpo ilegal numa área desse tamanho com eficácia? Acreditar nisso, na minha opinião, é uma fantasia. A gente deveria buscar soluções mais pragmáticas. Ministro, o que o senhor destaca desse episódio? Eu destaco que a questão indígena é mal cuidada no Brasil desde que Pedro Álvares Cabral veio para cá. Agora, há momentos em que a situação ela envolve a prática de delitos. Uma coisa é dificuldade. Dificuldade todos os governos sempre tiveram. Outra coisa, como disse o Joel, é a conivência.
É a política deliberada para que o garimpo ilegal floresça e, ao mesmo tempo, os órgãos que cuidam dos povos indígenas não possam atender. Outra coisa é a política deliberada de não mandar recursos, de negar certas situações que já estavam sendo feitas, de desmantelar órgãos. Isto é o criminoso. Isto configura crime e, a meu ver, configura e deve ser investigada a prática de crime de genocídio, além de outros crimes que devem ser colocados. Tem razão a ministra Marina Silva. Portanto, acho que neste caso, não falo nem indícios, hein? Eu falo, as provas são evidentes de que o governo Bolsonaro cometeu ilícitos penais gravíssimos e na perspectiva de um extermínio genocida desse povo indígena. Segundo lugar, o que resta saber é quem são os responsáveis, se agiram com mera culpa ou com dolo. A sensação que eu tenho é dolo, é deliberado, é má-fé. E para dizer que o presidente da República, com todo esse antecedente que o Joel bem apontou, não tinha nada a ver com isto, vai ficar muito difícil, até porque uma investigação talvez demonstre que vieram certas ordens firmadas pela própria chefia do Executivo acerca do que ocorreu ali.